E aí pessoal, bem-vindo ao canal. Já fez a sua inscrição? Vai ali rapidinho, clica e também compartilha com outros. Vamos falar sobre venda? Vamos, claro. E a gente vai falar sobre a descoberta hoje. Vamos lá. Gente, vamos começar a conversar um pouco sobre descoberta, mas primeiro, vai ali, dá o seu clique, inscreva-se, compartilha com outros também que ainda não conhecem o canal. Vamos lá, subir o número de inscritos. Mas falando sobre venda agora, a gente vai falar sobre uma etapa da venda que é a mais importante. Eu sou verdadeiramente apaixonado por essa etapa, mas que as pessoas geralmente não prestam muita atenção. Ela é conhecida como descoberta ou diagnóstico. Tem gente que chama de diagnóstico, especialmente na venda consultiva, que é esse tipo de venda, não é, que a gente procura resolver, entender o que o cliente precisa, para daí ajudar o cliente com soluções dentro daquilo que a gente pode oferecer. Essa etapa da venda, que é a descoberta, eu até usava mais o termo diagnóstico antes, mas diagnóstico me lembra um pouco mais hospital, doença, não sei, é algo como se a gente fosse oferecer, na verdade, não a solução, mas talvez o remédio para a doença. Eu não sei, acho que ficou mais negativo. Eu tenho utilizado bastante o termo em inglês de discovery, e isso seria, na verdade, essa questão de descoberta. A venda é encontrar uma coisa que sirva para te ajudar com o meu cliente. Quem trabalha em educação tem um privilégio maravilhoso, que é a gente poder vender alguma coisa que vai influenciar a vida daquela pessoa para o resto da vida dela, uma coisa assim incrível. Mas, se a gente não entende direito o que aquela pessoa procura, o que o nosso cliente está buscando, a gente pode oferecer o produto errado e o resultado disso vai influenciar a vida dessa pessoa para o resto da vida dela. Assim, vai ser um negócio trágico. Um exemplo disso é quando a gente vende, por exemplo, um curso de idioma errado, talvez não é o momento ou o programa certo para aquela pessoa, e aí a pessoa vai desistir dali um tempo e falar que ela nunca vai conseguir aprender um outro idioma. E a culpa, na verdade, foi de quem vendeu o programa errado, o curso errado para aquele cliente. Então, por isso que a descoberta, ela vem logo depois daquela fase inicial. Dá uma olhadinha até no outro vídeo que eu publiquei há pouco tempo, falando sobre como que a gente pode iniciar conversas, não é? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Vou deixar na descrição também. Mas depois que você iniciou a conversa, deu aquele bate-papo, aquela introdução, aí vem a hora de você começar a perguntar algumas coisas para aquela pessoa para descobrir o que ela precisa. Isso varia muito. Se eu trabalhar, por exemplo, em uma escola internacional ou em uma faculdade, uma universidade, eu quero saber tudo aquilo que eu posso para que eu consiga direcionar o produto certo para aquilo que a pessoa precisa. Que tipo de pergunta é essa? Eu geralmente abro as minhas questões com perguntas abertas. Então, você vai perguntar coisas como disponibilidade, não é? Legal que você tem tempo livre para estudar agora. Como é que tá a sua agenda? Você tem manhã, tarde ou noite? Eu vou geralmente perguntar para que a pessoa quer estudar. Legal que você tem interesse em aprender. Mas me diz uma coisa, tem algum objetivo? Você trabalha em alguma coisa específica? Aí a pessoa vai te dar a informação. E que às vezes, por exemplo, a pessoa vai te falar, não, eu quero aprender para o trabalho. Legal, mas qual é o trabalho dessa pessoa? A gente sempre vai buscar, lembre-se uma coisa muito importante, informação para venda nunca é demais. Quanto mais informação você tiver para daí oferecer o produto correto, ou não só correto, mas o melhor produto, tranquilo. Quando eu inicio essa parte do processo de venda, que é a descoberta, eu normalmente falo para a pessoa, olha, não se incomoda, eu vou te perguntar algumas coisas agora para saber qual é o melhor produto para você. Geralmente a pessoa reage muito bem, porque isso mostra que eu estou preocupado em entender aquilo que ela precisa. A descoberta é uma etapa tão importante da venda que mesmo quando ela acontece e ela é mal feita, o desdobramento disso pode ir além de tudo aquilo que a gente imagina. Em uma das equipes em que eu trabalhei, uma pessoa estava vindo, na verdade, para estudar nos Estados Unidos, e a pergunta que a gente sempre faz na venda, nesse caso, né, de escola internacional, é sobre visto. Você já tem visto? Já tentou visto alguma vez de estudante ou de turista? Quando o vendedor fez a pergunta se a pessoa já tinha visto, a pessoa falou, o cliente falou que já tinha.
qual é a pergunta que a gente faria na sequência? Que tipo de visto você tem? Essa pergunta nunca foi feita. E aí, o que aconteceu? O vendedor conseguiu fechar a venda? Sim, sem problema. Só que quando aquela pessoa que havia comprado o programa chegou no aeroporto, aqui no desembarque nos Estados Unidos, o agente de imigração notou que o visto que aquela pessoa tinha não era de turista, que era o curso que ela tinha pegado, não é de turista. Aquela pessoa tinha um visto já passado de estudante. E aí? O que a gente faz numa situação dessa? Então, tá vendo? Uma etapa da venda mal feita, ela pode ter um alcance que vai muito além daquele momento de venda. Ela vai influenciar a vida das pessoas com as quais a gente conversa e vende. Então, esse é um momento importante. Faça a pergunta à vontade. Pergunta nunca é demais. É sempre de novo. É sempre melhor saber o máximo de informação que você puder para não só vender aquilo que é, né, que é o certo, mas também para melhorar o seu argumento de venda. Uma pergunta que é muito pouco utilizada e que a gente tem que manter sempre em mente para qualquer, especialmente para escola de idioma, por exemplo, não é? É a gente fazer a pergunta: você já tentou aprender esse idioma antes? Você já estudou idioma X? Vamos dizer, você já estudou inglês, espanhol, italiano antes? A resposta que a pessoa vai te dar, ela vai geralmente te revelar o que a pessoa pensa, talvez o sentimento mais profundo da pessoa. Geralmente a pessoa pode responder algo como: já, mas era tão ruim a aula, era tão chata, ou eu tentei, mas eu não tenho tempo. Esse tipo de resposta te dá, na verdade, a munição que você precisa para depois usar o seu argumento de venda. Então, sempre nessa etapa na descoberta, eu vou querer saber tudo o que eu puder sobre aquela pessoa. Disponibilidade, tipo, o porquê dela. Essa eu acho que é a pergunta, inclusive, mais importante. Qual a razão para aquela pessoa estar estudando agora, ou buscar o curso que você está vendendo? E também questões relacionadas ao processo de aprendizagem daquela pessoa. Se ela, enfim, você pode ir perguntando coisas como: que legal, inclusive, você falou que já tentou estudar antes, né? O que era mais difícil para você? Ou o que você gostava mais? Tá vendo? De uma pergunta, eu vou fazendo uma série de outras perguntas que vão me ajudar a conhecer melhor o meu cliente. Como é que vem isso? Naturalmente? Não. A gente não nasce, geralmente, como investigador da Polícia Federal, né? Ninguém... Ou então como investigador do FBI. Ninguém nasce dessa forma. Uma coisa que funciona bastante é você fazer uma lista que fica geralmente ali do teu lado, no seu ambiente de venda, para você dar uma olhadinha com as perguntas mais importantes para vender o seu curso. Se eu vendo o curso de graduação, por exemplo, eu quero saber um pouco mais dos objetivos da pessoa, não é? Daquilo que a pessoa pretende fazer em 5 anos, daqui, né? 5 anos, 6 anos. Eu vou manter essa informação comigo, ali uma pergunta do lado, como se fosse um roteiro. Não é um script, porque isso também não funciona, você ir pergunta por pergunta. É algo natural, é um bate-papo. Mas de vez em quando, dar uma olhada em um roteiro vai te ajudar pelo menos saber para onde ir dentro dessa conversa. A descoberta, quando é bem feita, ela vai te ajudar lá no final, no fechamento, quando você tiver que discutir investimento, opções de preço, tudo isso vai servir para você. Então, nunca pule a descoberta. E aí, gostou? Tem algum comentário? Já usou perguntas que são muito bem feitas para vender? Deixa seu comentário aqui. Mas agora, eu tenho uma novidade. A novidade. A novidade para você. Dá uma olhadinha aí embaixo na descrição. A Hikma Advisory, comigo, tá lançando um curso agora. Um curso baratíssimo, gente. Tá assim, tá dado praticamente. Vendas consultivas. Olha, eu vou até olhar direitinho para falar que eu tô falando certinho para vocês. Venda consultiva. Como aumentar suas vendas em 4 passos. Gente, é um curso assim sensacional. Eu falo, é porque sou eu que dou o curso, mas eu falo para você que é um curso super legal porque ele vai te ajudar desde o começo da sua venda, da introdução, daquele comecinho, em 4 etapas para fechar a venda. Então, se você vende em empresa de educação, escola, se você vende em universidade, em faculdade, escola internacional, gente, o que tiver de educação, entra nesse curso, olha ali, baratíssimo, as condições estão lá, então tá aqui na descrição, ok? E aí, claro,
eu vou assessorar você dentro desse curso com uma atividade de um roteiro de vendas. É um negócio bem legal. Então entra lá, compre o seu curso e a gente vai mantendo contato, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!